Boa tarde. O nosso ex-presidente Durso diria: mas este não é o boa tarde da advocacia. Eu digo que está um boa tarde meia boca. Está parecendo um boa tarde de um sábado de inverno, mas nós ainda estamos no outono. Então esse boa tarde primeiro, tímido, fica valendo como ensaio, aquecimento. Agora, para valer, boa tarde. Boa tarde! Perceberam a diferença? A primeira observação que faço, presidente e ilustres membros da mesa, é que a voz é um elemento fundamental para o exercício de qualquer atividade profissional e particularmente para o exercício da advocacia, da sublime advocacia. Quando nós falamos com a voz tímida, embutida, recuada, o que é que nós transmitimos? É isso que vocês querem transmitir? O que mais além de insegurança? Insegurança, timidez, preguiça e até uma certa incompetência profissional. Imagine que alguém me procure na condição de advogado para me confiar sua causa e eu lhe diga: pode ficar tranquilo que eu vou cuidar dela. Nós vamos ganhar isso fácil ou fácil? Eu acho que ele vai dizer: doutor, eu ligo depois, tá? Quando nós falamos com firmeza, projetando a voz, nós transmitimos segurança. Não se esqueçam disto, jovens advogados. Falem com firmeza, com convicção. Eu vou falar sobre o poder da palavra para o jovem advogado. Poder da Palavra é o nome do programa que eu mantenho na Rádio Mundial todos os domingos às 17h30. Podem ouvir. E já que convidei, convido também para que, por gentileza, visite o meu site JB Oliveira, www.jboliveira.com.br. Algumas dicas, algumas informações, algumas palestras, algumas entrevistas, uma inclusive na RTP, Rádio e Televisão de Portugal, falando sobre língua portuguesa falada em Portugal e no Brasil, falando sobre oratória, falando sobre o poder da palavra. Oratória. Muitas pessoas imaginam que oratória seja um instrumento, uma ferramenta apenas para quem vai falar para grandes públicos, para os políticos, para os pregadores. Estes precisam conhecer oratória. Ledo engano. Na realidade, oratória é toda comunicação falada, toda comunicação em que usamos a boca. E aí, um ex-presidente de um time que fica aqui perto, um grande time, por sinal, embora não seja o meu, diria: mas então, se é pela boca, é bocatória. Teria razão, pela boca é bocatória. E por que oratória? Oratória é negócio de hora. A nossa língua portuguesa, na expressão de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, última flor do Lácio, inculta e bela, nasceu na região do Lácio, por isso latim, e do latim vieram nossas palavras. E no latim havia duas vertentes, a vertente erudita e a vertente popular. Na vertente popular, boca é buca, buca é da primeira declinação. Na vertente erudita, clássica, boca é os, ores. Por isso, oratória. E é interessante que o passar do tempo consagrou uma diferença. Quando falamos de alguma coisa no campo físico, nós vamos para a linguagem popular.
higiene bucal, tratamento bucal, mas quando é alguma coisa que busca o cérebro, alguma coisa mais quintessenciada, nós vamos para a expressão de origem erudita. O advogado faz sustentação oral, prova oral, oralidade das provas, daí oratória. Uma pergunta que sempre se faz: oratória é dom ou é arte? Tenho ouvido muitas pessoas dizerem que fulano de tal tem o dom da oratória. Dom é dádiva, é uma graça com que o grande arquiteto do universo, que é Deus, galardoa algumas pessoas, mas não a todas. Arte é dedicação, é conquista, é esforço, é busca. Oratória será dom ou arte? Temos um mineiro aí dizendo os dois. A junção. Não queremos briga, né? Junção. Vamos caminhar um pouquinho mais. Oratória é apenas o somatório, e esta é a forma correta, somatório e não somatória. O dicionário não registra a forma somatória, e nós usamos por analogia a soma, a somatória. Fujamos da analogia. Oratória é apenas o somatório de dois fatores. Um deles se chama eloquência, que é verbosidade, loquacidade, facilidade de encadear uma palavra a outra numa sequência ininterrupta, ou como diz o grande Rui Barbosa, como em cachoeira. E o orador eloquente delicia os ouvidos da plateia, porque ele fala continuamente, sem ter que se repetir e sem ter que incidir nas muletas verbais que enfeiam a comunicação. Muletas verbais? O que é isso? Quando alguém está mal das pernas, precisa apoiar-se em uma muleta, porque lhe falta firmeza nas pernas. Quando alguém está mal do vocabulário, precisa apoiar-se numa muleta verbal. Né, tá, certo, ok, entendeu ou entende, entendeu, né, e por aí afora. Essas muletas enfeiam a comunicação. E às vezes nós estamos ouvindo um orador e percebemos que ele repete tanto né, que nós pegamos um papelzinho e começamos a marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No final nós sabemos quantos né ele falou, mas não sabemos sobre o que ele falou. Claro que advogado não fica na pobreza de né, nem tá, imagine. Nós temos muletas muito mais nobres, e por assim dizer, nesse caso, por assim dizer, o que podemos fazer é impetrar, ou por assim dizer, e vai pelo por assim dizer afora. Ou então, digamos assim, digamos assim. Nesse caso, digamos assim, o que podemos imaginar no prosseguimento da ação é que, digamos assim, tenhamos que impetrar, digamos assim, e vai, digamos assim, para frente. É muleta. E surge mais uma pergunta: como fazer para adquirir eloquência? Como fazer? E a resposta é lendo bons livros. Vou repetir: lendo bons livros. Lendo bons livros. Aqui está um, por exemplo, Mostrando a Língua. O autor é J.B. Oliveira.
Mas não pensem que precisa ser esse. Não. Pode ser outro, pode ser esse, por exemplo. Boas dicas para boas falas. São 14 dicas pontuais para melhorar a sua fala. O autor é J.B. Oliveira. Ah, você já conhece J.B. Oliveira. Pode ser que você prefira não ler. Se você quiser ouvir, existe esse mesmo livro em audição, em forma falada, em edição falada, que é um audiolivro. E em audiolivro, posso continuar aqui o comercial? Posso? Faz de conta que é o Faustão e ele está mostrando o que tem lá para o seu público. Mais um audiolivro. O título você já quase conhece. Homens são de Marte, mulheres são de morte. Esse que vocês disseram, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, é de um outro escritorzinho que vendeu só, eu creio que 30 milhões de exemplares, não mais do que isso. Este fala de forma um pouquinho diferente sobre a distinção comunicacional, neuronal e comportamental entre homem e mulher. Aquilo que vocês observam todo dia na comunicação do homem com a mulher. Como é interessante. As palavras mudam de sentido quando uma mulher fala. Porque para nós homens a linguagem é muito objetiva, muito concreta. É aquilo, falou. Nunca é nunca. Sempre é sempre. Para a mulher não é bem assim. Aí ela diz para ele: você nunca está do meu lado. Você sempre está contra mim. Ele para e começa a pensar nas vezes em que ele esteve ao lado dela e etc. Ela não está nem aí. Esse sempre e nunca não tem essa força toda. Observe que quando brigam, namoro principalmente, isso aí vai dar namoro, hein? Namoro principalmente, ela diz assim: nunca mais quero ver a sua cara. Para mim você morreu. Pronto. Ele vê a viola em caco. Nunca mais quer ver minha cara, morri. Aí passam-se alguns dias. Ela telefona dizendo que vai haver um congresso do jovem advogado promovido pela subseção da OAB São Paulo, que vai ser na Unip, e que seria tão bom se eles fossem juntos. Ele pensou: eu nunca. Então, meus jovens saibam, meus jovens rapazes, as palavras para a mulher têm prazo de validade. Então vejam lá se está valendo ainda. Pode ser que não. Caducidade. Às vezes acontece de estarem numa festa frente a frente, ele e ela, e ela diz assim: olhe quem chegou. O que é que o homem faz? Olha. E leva um cutucão. Não é para olhar. A cabeça dele ferveu. Olhe para nós homens é o imperativo afirmativo do verbo olhar. Volte os olhos para. Para a mulher não. É que nós falamos num dialeto, a língua é a mesma, mas nós falamos num dialeto chamado hominês. E ela fala num dialeto chamado mulherês. É diferente. Em mulherês, olhe não é imperativo, afirmativo, nem verbo, não é verbo, não. É uma mera interjeição. Lembram-se da interjeição? Do mesmo tipo de imagine, puxa. E como quando ela fala imagine, você não tem que imaginar nada. Quando ela fala puxa, você não tem que puxar nada. Quando ela fala olhe, você não tem que olhar nada. Fique parado, estático. Apenas amplifique a capacidade auditiva.
Porque ela está apenas avisando que vai tecer considerações aleatórias acerca de alguma pessoa que acaba de adentrar o recinto. É ou não é? Quantas cutucadas você já levou na costela? Por isso agora, as mais cautelosas falam assim: não olhe agora, porque senão ele vai olhar. Ler bons livros, e aqui estão alguns exemplos, enriquece o nosso vocabulário, faz com que tenhamos aqui um estoque de palavras, e no instante em que vamos falar, faltou uma palavra, nós temos outras no banco de reservas, prontinha para entrar em função. O duro, o lamentável, é quando você só conhece aquela e se esquece. E aí fica que mata qualquer comunicação. Oratória então começa com eloquência, quantidade de palavras, verbosidade, vocabulário rico, variado. E o outro elemento se chama retórica. Definimos retórica como a arte de conduzir as palavras. Não bastam as palavras. Não basta pronunciá-las soltamente. Elas têm que ser dirigidas, direcionadas, orientadas. Retórica é a arte de conduzir as palavras. Para quê? Para atingir os ouvidos. Há pessoas que falam e as suas palavras não é que entrem por um ouvido e saem pelo outro. Nem entram pelo ouvido. Nem entram. Fala com a voz não colocar. Fala baixinho. Eu tive um professor que era conhecido como professor pilha fraca. E quando o professor pilha fraca ia falar, era uma desgraça. Então nós temos que fazer aquilo que eu adverti logo no início: projetar a voz, colocá-la para fora, colocá-la com firmeza, trabalhar a sua voz para que seja uma voz firme, forte, porém polida. E aí alguém poderá dizer: mas eu tenho a voz tão fraca. Tá aí. Vai dizer isso para ele, vai. Com a força que ele tem, não precisa ter voz forte. E aí o que eu respondo é: você não está satisfeito com a sua voz? Forme a sua voz, modifique a sua voz, altere a sua voz. E a pessoa vai dizer: mas dá para fazer isso? Dá. A grande bênção de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus é que nós temos como Ele o poder de criar, de formar, de transformar, de melhorar. Por isso disse o Mestre: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós somos perfectíveis, nós temos que caminhar rumo à perfeição. E eu os cumprimento por estarem aqui nesta tarde, neste sábado, em que muitos estão em casa, deitadões no sofá, com a mão ocupada com a latinha de cerveja e a outra mão com apenas 2 dedos trabalhando. A essa altura ele está procurando os canais enquanto espera o jogo de abertura. Vocês não estão aqui procurando instrumentos, procurando conhecimento, procurando desenvolvimento, procurando melhoria, que é o que o advogado tem que fazer continuamente. Nós não terminamos os nossos estudos quando recebemos
o diploma de conclusão de curso. Não. Ali começa. Nós recebemos instrumentos e vamos estudar cada dia, em cada processo, em cada ação, em cada causa. Temos que continuar estudando sempre para melhorar. E nós podemos melhorar a nossa voz. Sabem por quê? Porque todos nós temos 3 tipos de voz de acordo com a área de articulação. Todos nós. Temos a voz de testa, que é essa voz metálica, estridente, e que se eu continuar usando aqui, ai dos tímpanos de vocês. Esse tipo de voz é formado na parte alta do aparelho fonador, na chamada região apical, por isso é estridente. Na parte extrema, ou seja, no oposto, nós temos a voz de peito, que é essa voz grave, soturna, monótona, monocórdia, muito própria para induzir o sono, para hipnotizar ou para dublar filmes de terror. Esta é formada na parte baixa do aparelho fonador, por isso ela é pesada, sem flexão. E entre as duas nós temos a voz de garganta, que é aquela que não tem a estridência da voz de testa, nem é tão soturna quanto a voz de peito. Ela fica aqui no meio termo, mas o bom orador sabe que pode levá-la para o tom agudo ou trazê-la para o grave. Agudo, às vezes, para chamar a atenção, para despertar a atenção do auditório, para falar de alguma coisa rápida que quer transmitir no instante, como que acompanhando a rapidez do ato que está escrevendo. E a voz tranquila, pausada, para trazer a reflexão, para trazer a um instante maior de atenção em relação a alguma coisa. E entre as duas nós vamos usando a voz de garganta. E vocês sabem que vocês fazem isto instintivamente. Vão a uma pizzaria, estão ali na roda de amigos usando a voz de garganta. Aí vão sair, está chovendo e tem que tomar um táxi, e vão chamar o táxi com a voz de garganta: táxi, táxi, ou com a voz de peito: táxi, táxi. Não vai conseguir um táxi nem em Londres com voz de peito: táxi. Tem que usar o quê? Voz de cabeça: táxi. Ele para, os outros motoristas xingam, mas ele para. Aí você entra e continua conversando com a voz de garganta. A não ser que esteja em sua companhia aquela amiga, sabe qual é? Que sofre de autocomiseração aguda. Sabe o que é isso? Ela morre de pena dela mesma e gosta de contar para você todos os sofrimentos pelos quais ela está passando. Ouça apenas, não queira competir com ela, que você perde. Não venha com a sua desgracinha, que perde longe para dela, é muito maior. Sua enxaqueca, a dela é a mais terrível do mundo. E ela gosta também de contar daquela intervenção cirúrgica que ela sofreu há pouco tempo, com detalhes, desde o instante da primeira injeção de anestesia até a última sutura, e fala dos sofrimentos, das dores, do mal-estar. O que você vai falar para ela e com que voz? De cabeça? Puxa, que azar, hein? Não é adequado. Não é o registro de
voz, nem a voz de garganta. Você usa a voz de solidariedade, a voz do amigo do peito, que é a voz do peito. Poxa, que pena. Você é uma pessoa tão boa, não merecia isto. Vocês entenderam? Lá por dentro está dizendo, está se ferrando. Resumindo, o primeiro elemento para que nós tenhamos boa retórica é colocar a voz corretamente. Porque retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir os ouvidos. É necessário que você fale e as pessoas ouçam. Se você não colocar bem a voz, elas não vão ouvir. Basta isso? Não. Principalmente para o advogado. Porque ouvidos não são centro decisório. Ouvidos não decidem nada. Não tem essa capacidade, não tem essa função, não tem esse poder. Ouvidos não decidem. Eles apenas captam. Estava me lembrando de que há uns 4 ou 5 anos aconteceu uma coisa interessante no Rio de Janeiro. Eu vou contar aqui o milagre sem revelar o santo, como fez o orador que me precedeu. Era no Rio de Janeiro, em uma disputa esportiva, e chegou uma alta figura da nossa política de então, e foi vaiado. E aí ele disse, não vou dizer o nome, ele disse, Deus, companheiros, e deu 2 orelhas, uma para ouvir aplausos e outras para ouvir vaias. Leopoldo, eu fiquei diminuído. Eu sofri aquilo que vocês sabem se chama captis diminutio máxima, porque eu nunca consegui ouvir com as orelhas, nunca. Eu não ouço com as orelhas. As orelhas apenas captam o som. E também não sou nem tão privilegiado como alguns que a têm assim para frente para não perder nada. Eu ouço com os ouvidos. Mas ainda que ouvindo, eu não tenho ali poder decisório. Então nós temos que corrigir a nossa definição de retórica. Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos e cérebro, mente. Por quê? Porque a função do advogado é obter o que nós convencionamos chamar de livre convencimento do juiz. Nós temos que convencer o juiz de que a nossa causa deve ser considerada justa, correta, vencedora. Não é isso? E para isto, não adianta atingir apenas os ouvidos, eu tenho que atingir a mente, o cérebro, porque ali se processa toda a assimilação daquilo que está sendo dito. E o cérebro do juiz foi trabalhado para raciocinar com lógica. Aliás, o processo é extremamente lógico. O processo é um sistema dialético puro. Na dialética, nós temos uma tese que se choca com uma antítese. Na realidade seria antitese. E daí surge uma síntese. Daí o processo. A tese é a petição inicial, em que o advogado postula um direito, postula uma causa, reivindica alguma coisa para o seu cliente. É a tese. Claro que pelo sagrado direito do contraditório,
a outra parte vai se manifestar. E quando a outra parte se manifesta apresentando a contestação, nós temos a antítese ou antitese, que vai procurar desdizer, desconsiderar tudo aquilo que foi dito na tese. E o juiz, analisando tese e antítese, ou seja, inicial e contestação, vai prolatar a sentença, que é a síntese. Tanto que, na sentença, ele faz referência à tese e à antítese, a petição inicial e a contestação, dizendo aquilo que foi dito pelo autor, aquilo que foi dito pelo réu, contestação, isto posto decido, e prolata a sentença. É dentro disso que nós temos que raciocinar na nossa comunicação. Temos que levar a coisa de uma maneira lógica, coerente, bem construída, pertinente para o cérebro do juiz. Fechou? Não. Porque nós somos seres humanos. E o ser humano é uma simbiose rara, formada pelo pó da terra e pelo sopro de Deus. Nós temos uma alma, nós temos espírito, nós temos coração, nós temos emoção. E muitas das mais importantes decisões da nossa vida não foram baseadas na razão e sim na emoção. Por isso, em 1994, um livro escrito por Daniel Goleman fez sucesso no mundo todo. Inteligência emocional. Não basta a inteligência racional, não basta o cérebro, nós temos que mover, trabalhar também a emoção. E aí alguém dirá, mas o juiz vai prolatar a sua sentença baseada naquilo que está nos autos. Afinal de contas, o que se diz em direito é que aquilo que não está nos autos não está no mundo. Ele tem que se ater aos autos, sim, mas há um espaço chamado poder discricionário do juiz. O código, ao trazer em cada uma das cláusulas que fala de delitos, quando fala da pena, estabelece um espaço de 3 a 6 anos, de 6 a 12 anos, de 12 a 30 anos. Quem vai dar o ponto exato nesse espaço, nessa dilação, é o juiz, através do poder discricionário. E ele vai fazer pela emoção que você conseguir transmitir, que você colocar na sua comunicação. Tanto a emoção para nós é importante em direito, que os nossos colegas criminalistas sabem que uma das mais constantes teses de defesa em caso de homicídio é a famosa tese do quê? Da violenta emoção. Violenta emoção após injusta provocação. Aí está a violenta emoção. A emoção foi tão forte que moveu, afastou a razão e fez com que ele praticasse um homicídio. Às vezes uma pessoa que seria incapaz de matar uma mosca em situação normal, em uso da razão, no instante da violenta emoção, comete um homicídio, os mais terríveis homicídios. Portanto, a nossa definição se fecha agora. Retórica é a arte de conduzir as palavras, para atingirem ouvidos, cérebro e alma, coração. Saibam trabalhar esses 3 elementos. E aqui está a oratória. É apenas isto: somatório da eloquência, do vocabulário rico, bonito, da quantidade de palavras,
com a retórica, a forma de otimizar o uso das palavras. Mas a retórica não fica meramente na palavra, ela vai também à visualização. Detalhes, como diria o rei, detalhes tão pequenos de nós dois podem fazer toda uma alteração, porque a aparência é o primeiro ponto de referência de uma pessoa. Por isso eu lhes recomendo, se estiverem falando, estiverem com paletó ou blazer, não façam assim desabotoado, porque não revela elegância na gesticulação, revela no máximo protuberância, e protuberância cá entre nós não costuma ser elegante. Botões, se forem 3 botões, os 2 de cima abotoados, o de baixo desabotoado. Se forem 2, o de cima, enfim, o de baixo desabotoado. E se eu querer, já se perdeu em gramática, se eu querer abotoar os 2, vai desviar a atenção. Por que ele está com os 2 abotoados? É só o de baixo, não é só o de baixo que é abotoado, ele está com os 2, pronto. Desviou a sua atenção de mais alguém, porque se espera que seja apenas o de cima. A gravata, esse trapo inútil que nós carregamos no pescoço, aliás, é o único resquício de coisas que o homem usa e que não tem uma finalidade prática. Porque o homem, tudo que ele usa tem uma finalidade prática, diferente da mulher. Põe um echarpezinho, põe uma decoraçãozinha, põe uma belezinha aqui, só para embelezar. Nós não, nós queremos alguma coisa prática, exceto isso aqui. E o detalhe é que se eu estiver com o nó da gravata torto, para onde vai a atenção de vocês? Ah, está torto, o nó da gravata está torto, ele está com o nó torto. Ele não está com o filho dele aí, que também é advogado, não pode dizer que é nó está torto, está torto, está torto. Enquanto você está pensando nisso, você não está pensando em mais nada, não está ouvindo nada. E geralmente ainda perturba do lado, você viu que está torto? Está torto. Isso, os auditivos e os sinestésicos, porque os visuais, e mais precisamente as visuais, sabe o que vão estar fazendo? Brincando mentalmente com o nó para ele vir para o lugar, puxando o nó para o lugar o tempo todo, ele não vem. Se a gravata estiver para fora assim, pronto, acabou. Olha não, ele parece uma língua de sogra. Coitadinha da sogra, está em casa fazendo tricô e você vai lembrar dela por causa desse detalhe. Se estivermos com a gola levantada, pusemos o paletó rapidamente, a gola ficou levantada, pronto, é para a gola. E os visuais puxando a gola para baixo. Gestos e mãos. As mãos. Exatamente onde colocar as mãos. Porque quando a gente vem aqui para frente, não tem nada nas mãos, sente síndrome de polvo. Você tem a impressão de ter 8 braços e 8 mãos, não sabe o que fazer com tudo isso. Alguém já disse que algumas pessoas que não sabem fazer com as mãos deviam usar as 2 para tapar a boca. Em alguns casos é uma boa opção. O que não fazer? Mão no bolso. Nenhum, nem nos 2. Nem no bolso de trás, lá na Zarope. Também não. Nem cruzando aqui na frente do peito, quando está se dirigindo ao público, porque dá um ar de prepotência, de arrogância. Nem aqui, com pose de açucareiro, ou com pose de bullying, mas numa postura ereta, elegante. Uma das formas de colocar as mãos é a frente, naquela famosa postura de político em fotografia, 9 entre 10 colocam as mãos na frente. Ou então as costas, que é uma postura mais elegante. E aí quem fez o serviço militar lembra-se disso.
posição de descansar correta, sentido, descansar, mas é algo dura. Então qual? A mais natural, despojada e espontânea. O nosso layout, quando olhamos a figura de um ser humano, está assim com os braços ao lado do corpo, não é isso? Essa é a postura mais natural. Colocamos aqui. E aí, se nos sentirmos à vontade para gesticular, vamos gesticular, porque o gesto enriquece a comunicação, traduz mais coisas do que as palavras. O detalhe é que o gesto deve ser condizente com a fala. Eu não posso falar algo verbalmente e desfalar ou desdizer a mesma coisa com gesto. Se tiverem alguma dúvida em oratória, venham a mim, porque eu os atenderei. Não senti firmeza. Eu estou falando uma coisa e gesticulando outra. Estou muito contente de estar aqui hoje. É uma grande alegria para mim. Isso aí não tem importância nenhuma, é uma coisa sem sentido, sem significado, é tão pequeno, olha o gesto. Temos que cuidar disso, porque é de grande importância, de enorme importância. E por aí afora. Bem, é tempo de concluir. E para concluir, mais uns comerciais. Está no contrato. Aliás, eu não sabia que o pessoal aqui do Tatuapé é mandingueiro. Mandinga. Porque hoje eu estaria ministrando um curso para o grupo de presidentes do Rotary Club, um curso de oratória para o grupo de presidentes do Rotary Club do Distrito 4430. Tudo marcado, tudo acertado. Hotel São Rafael, das 9 da manhã às 18 horas, ininterruptamente. E aí disse, não, mas tem uma palestra, estou querendo que você faça. Não, como é que eu vou fazer? Eu estou dando curso. Não, mas precisa, e tem que ser, porque todo mundo vai esperar essa palestra. Nós anunciamos a palestra, mas eu não posso, mas não tem jeito. O curso foi adiado. E não fui eu que adiei. Que o governador teve que viajar, um magote de presidentes também resolveu viajar com ele, tivemos que adiar, e olha eu aqui. Aquela encruzilhada é perigosa. O comercial é o seguinte. O Parque São Jorge, está aí. Corintianos no pedaço? Corintianos? Isso, agora os inteligentes. Eu só me arrisco é que a encruzilhada seja usada de novo. É brincadeirinha. Brincadeira. 2 informações. Alguns desses livros foram trazidos pelo meu filho Ricardo e pela Thaís, que estão lá no fundo. Por favor, fique em pé. Thaís, você também fique em pé. Já está. Eles têm ali alguns exemplares do livro Mostrando a Língua, do livro Boas Dicas para Boas Falas, dos audiolivros, e também de um CD chamado Oratória, Sua Importância para o Operador do Direito. Se alguém tiver interesse, a saída poderá adquirir. E a outra informação: no dia 13 de julho, um sábado, nós vamos ministrar um curso de oratória. O nosso curso de oratória é por imersão total. Começa às 10 da manhã e vai até às 19 horas. Realizamos no Hotel São Rafael, inclui almoço e o café. E saem de lá com o conhecimento necessário para conhecer realmente oratória. Viram que em uma palestra de menos de 1 hora eu lhes dei as diretrizes gerais de oratória. Concluo perguntando: vocês acham que em um processo quem está sendo julgado é o réu? Acham?
podem desachar. Quem está sendo julgado é o advogado, porque da sua habilidade de trabalhar, do seu desempenho profissional, da sua competência, vai depender o julgamento. Mesmo com o réu culpado, um bom advogado é capaz de absolvê-lo ou de minorar muito a sua pena. E mesmo sendo inocente, um acusado pode amargar nas grades se não tiver um bom, um competente, um autêntico advogado. O meu pedido é que vocês, jovens advogados, façam de tudo para estarem no primeiro grupo e serem os bons advogados, aqueles que realmente validarão esta profissão, que mais do que uma atividade profissional, é um sacerdócio, chamada advocacia. Obrigado.